Olá, bom dia! Vamos falar de estética íntima? Estamos em março, mês das mulheres, e aumentaram os procedimentos nas áreas íntimas para mulheres e homens também. E além da beleza, vamos falar de saúde. E quem vai esclarecer tudo pra gente é a doutora Fernanda Roque, ginecologista, especialista em laser e estética íntima e também reposição hormonal. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Manuela. O assunto, né, assim, bomba aí entre as mulheres hoje em dia, principalmente quem tem mais de 40 anos. Então, como que é esse laser, esse tratamento, né, da estética íntima? E vamos começar pelo laser íntimo. Como que ele é feito? Sim. O laser íntimo, ele é um aparelho, uma tecnologia nova, muito boa, que ela veio para poder ajudar no estímulo do colágeno. Então, aquelas mulheres que têm dificuldade na hora da relação sexual, aqueles flatos vaginais, mulheres que tiveram muitos filhos, muitas gestações, partos, mulheres que estão no período da menopausa também, que têm uma atrofia, um ressecamento vaginal, incômodo também durante a relação sexual, o laser é muito bom para ajudar nesses casos. E ele tem como se fosse um estreitamento ali do canal vaginal? Sim, através do estímulo de colágeno, ele causa um apertamento da vagina mesmo. A vagina ela fica mais estreita, justamente por conta da melhora da textura do tecido da vagina. E normalmente são quantos procedimentos? Uma sessão só de laser, duas, três, ou depende da mulher? Varia muito de mulher, mas geralmente indico 3 sessões logo no primeiro contato. Né? Depois que aquela paciente já faz o acompanhamento, uma sessão de manutenção a cada 6 meses já é o suficiente para manter este colágeno ativo. E a média, hein, de valores? As mulheres também conversam muito sobre isso, né? É um investimento, mas muitas falam que vale muito a pena. Qual a média de valor? Uma média de R$1.000 a R$1.500 a sessão. Aí, dependendo do pacote que fizer, esse valor vai melhorando também. Esse é o laser íntimo. Mas tem outros procedimentos também, né? Quais são os mais procurados hoje? Os mais procurados hoje realmente é o laser, a radiofrequência íntima, que também ajuda bastante no estímulo de colágeno, mas aí ela vai ajudar um pouco mais na questão de perda de urina, aquelas mulheres um pouco mais velhas, que já tiveram muitos filhos, que têm aquela perda urinária involuntária, a radiofrequência também ajuda bastante. Clareamento íntimo também é muito procurado, principalmente agora depois do verão, né, que as mulheres pegaram sol, escureceu um pouquinho mais a região íntima e aí acaba procurando mais também o procedimento do clareamento íntimo. E esse procedimento do clareamento íntimo, né, ele é laser ou são ácidos também, como no rosto? São ácidos e laser. Varia muito do tipo de hiperpigmentação que a paciente tem e o tipo de tecido, o tipo de pele que ela tem também. Então, a gente faz uma avaliação, vê qual que é o melhor tratamento, às vezes também associando tanto o peeling quanto o laser, a gente tem uma boa resposta. Que bom. E quais são os outros? Porque é uma cirurgia plástica íntima, né? Quais são as outras cirurgias? Sim, temos muitas cirurgias íntimas de pequenos lábios, né? A famosa ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, justamente por um desconforto, uma questão estética também, né? Durante o uso de roupas mais apertadas, durante a relação sexual, algumas mulheres têm esse tipo de desconforto e aí algumas vezes é necessário realmente a cirurgia. E como que é a recuperação? É rápida? Ou quem trabalha tem que tirar uns dias de folga? Como que é? É importante tirar uns dias de folga, mas não um período muito longo. Geralmente, em torno de 1 semana, a paciente já é liberada para fazer algumas atividades simples, não podendo ficar muito tempo sentada e nem caminhar por longos períodos. Mas atividades do dia a dia, ela já é liberada logo na primeira revisão da consulta, que é com 1 semana. E aí, relação sexual, atividades físicas mais intensas, a gente vai liberando depois de 20 dias a 1 mês. E são vários assuntos, né? E uma coisa simples agora que me deu curiosidade também, e aquela coisa básica da higiene pessoal. Tem muito sabonete próprio para a área íntima, né? Algumas pessoas falam, sabão de coco, ou sabão neutro, sabonete neutro. Tem médico até que é radical. Não, é só água. Qual a sua orientação em relação à limpeza íntima? Sim, a minha orientação ainda é sim usar um sabonete.
Eu prefiro o sabonete neutro, porque tem mulheres que têm um pouco mais sensibilidade à acidez do sabonete íntimo. Alguns sabonetes têm um pouco mais de ativos anti-inflamatórios, alguns ativos calmantes, eles são recomendados também. Mas a grande maioria desses sabonetes íntimos muito ácidos, eles acabam causando uma certa irritação na vulva em mulheres que não têm o costume de usar. E voltando a falar aí das mulheres 40 a mais, aquelas que já estão entrando na menopausa ou no climatério, né? É importante voltar um pouquinho só ali do laser íntimo, porque é um tratamento também conciliado com laser íntimo, hormonal, né? Você também trata de forma hormonal. Sim, é importante também fazer a avaliação hormonal dessa paciente, porque não adianta muito a gente fazer um laser e ela não ter o estímulo hormonal que também vai ajudar na lubrificação íntima e nesse estímulo de colágeno também. Então, com segurança sempre, com uma boa avaliação e com os critérios pré-estabelecidos, é importante a mulher passar, sim, pela reposição hormonal e, juntamente com o laser íntimo, ela vai acabar tendo uma resposta muito mais satisfatória. Tem que olhar também histórico familiar, né? Caso a mulher tenha algum histórico familiar, existe tratamento também? Existe tratamento também. Não só o histórico familiar, a gente faz todo um rastreio com mamografia, ultrassonografia, e aí a gente avalia o risco-benefício do uso de hormônio nessa paciente. E caso ela tenha mais risco do que benefício, a gente usa outras estratégias. E voltando a falar do laser íntimo, que é uma coisa voltada só para mulheres, né? Mas vamos incluir um pouquinho os homens aqui nessa história, porque afinal de contas também faz parte. Muitos estão procurando também esse atendimento, esse tratamento. Qual é a orientação para os homens, no caso? Porque também tem a cirurgia íntima dos homens, não é isso? Sim, hoje tem a cirurgia íntima, tem o preenchimento íntimo masculino. E os homens que veem essa necessidade, o ideal é que procurem um urologista, um especialista, um médico especialista nessa área para poder fazer o procedimento adequado, com toda a segurança possível. E falando agora também, além da beleza, claro, né? Isso aí conta muito, você está com a autoestima lá em cima, melhora o relacionamento, né? Com certeza. Com esses procedimentos, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas aí, no caso, tem também as doenças sexualmente transmissíveis, que é um assunto que a gente não pode deixar de comentar aqui, porque o HPV, ele aumentou muito. Muitas mulheres estão apresentando esse problema, que é uma doença sexualmente transmissível, e 90% dos casos de câncer de colo de útero são provocados pelo HPV. Então, é importante ter essa prevenção, né, doutora? Sim, é muito importante a mulher fazer o preventivo anualmente para poder fazer o rastreamento desse câncer de colo. A maioria das lesões de colo do útero são sim causadas pelo vírus do HPV e elas são facilmente detectadas nos estágios bem iniciais. E quando isso acontece, a gente já consegue fazer procedimentos simples para evitar a progressão da doença. Por isso a importância do preventivo. Apesar de atingir mais as mulheres, nós mulheres, né, também os homens podem, lógico, né, também são diagnosticados. Sim. Então, a importância do preservativo, não é isso? De usar a camisinha. Sim, o preservativo é o principal fator protetor e hoje também nós temos as vacinas, né, do HPV, que é muito importante a campanha, a conscientização da vacinação de meninas e até mulheres mais velhas nessa vacinação para justamente evitar a contaminação e a ação do HPV mais oncogênico, o HPV que causa mais câncer de colo do útero. É importante o preventivo, porque no início ele tem cura. Sim, tem cura. Quando diagnosticado nas fases iniciais, a chance de cura é altíssima. E qual a orientação que você dá, agora voltando à beleza estética, né, das mulheres em qualquer fase, qualquer faixa etária, principalmente aquelas com mais de 30 anos, né? Período menstrual, qual a orientação que você dá? A orientação que eu dou é para a mulher se observar, ela se olhar, ela ver o que incomoda, o que possa estar incomodando, não pensar somente também na estética, mas no bem-estar, na autoestima. A mulher que ela está com a autoestima elevada, ela se sente mais à vontade, ela aproveita mais a relação sexual, ela fica mais alegre, ela tem mais alegria em poder viver a vida, em poder transmitir, né, a alegria para as outras pessoas e ter uma qualidade de vida melhor. Sim, e em relação, ainda voltando lá um pouquinho atrás, né, em relação
a higiene pessoal? Aqueles desodorantes íntimos são indicados ou não? Não recomendo. A mulher que se sente muito desconfortável com o odor natural da vagina, ela tem a opção de vestir a calcinha e aí sim borrifar um pouco do desodorante íntimo por cima da calcinha, E o que é a talco? forma mais segura. E o talco? Não recomendo. Não também. Assim, mulheres que têm uma sudorese muito intensa na região íntima, é importante procurar também o ginecologista, porque isso tem tratamento, né? O talco geralmente é utilizado nesses casos e acaba sendo um fator irritante, não é um produto adequado para a região íntima. Isso pode causar um desequilíbrio da flora. O OB, né, que fala? O absorvente íntimo. É, absorvente íntimo. Ele também é prejudicial ou não? Olha, não. Mas eu sempre gosto de recomendar o coletor menstrual nos períodos menstruais da mulher, né? O coletor menstrual, além dele ser mais ecológico, ele causa menos reação alérgica, menos alteração de flora e a mulher tem a comodidade de ficar com o coletor por muito mais tempo do que com o absorvente interno. E aquela mulher que tem muita TPM, você recomenda alguma medicação ou só um chazinho? O que você recomenda? Sim, algumas mulheres respondem bem até o chazinho, alguns suplementos mais específicos, mas existem alguns casos que é necessário uma terapia hormonal para a gente conseguir ajustar esse desequilíbrio e dar qualidade de vida para ela. E uma outra pergunta agora também que me veio aqui à cabeça. Você é a favor do chip da beleza? Como é que é esse chip da beleza? Olha, eu não sou a favor do termo chip da beleza, mas muitas mulheres têm se beneficiado sim com implantes hormonais, dentre eles de testosterona, gestrinona, o próprio estradiol, né, que é o estrogênio que a mulher produz. E aí a gente precisa sim avaliar a necessidade da mulher, né, não usar para fins estéticos, mas para fins funcionais, principalmente TPM, endometriose, miomas, dores pélvicas, eles têm uma indicação muito precisa nesses casos. Mas é importante mesmo fazer todo um check-up antes. Com certeza. Você atende, fala para mim seu Instagram, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é doutora Fernanda Roque e eu atendo no Centro Empresarial do Shopping Praia da Costa. Especialista em cirurgias íntimas, não é isso? Isso. E também tratamentos hormonais. Tratamentos hormonais também. Tá bom, muito obrigada, doutora Fernanda. Eu que agradeço, Manuela. Pelo esclarecimento, muito bom esse nosso bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Minuto TN especial de sábado. Estamos de volta e você sabia que após ser infectado com arboviroses, como dengue, chikungunya e febre do Oropoche, o paciente pode ter confusão mental? Vamos ver. Dona Gracinha não sabia o que era, só sabia que doía tudo. As dores nas juntas, então, nosso pai, eram muito fortes. Demais da conta. Por quê? Porque de início eu achei que era uma dor na coluna. De início, que doeu muito. Depois disso, meu corpo todo doía, meu corpo tudo, a junta, um cansaço, uma coisa assim, que eu vou dizer para você, é uma coisa insuportável. As dores atrapalhavam o trabalho de Dona Gracinha, porque como costureira, ela sempre usou muito as mãos e os pés. Era quase impossível trabalhar. Dói o dedo, dói a junta, incha tudo, incha as mãos, incha as juntas. Os movimentos para você fazer, você não consegue fazer os movimentos direito, de tanto que dói. Então, assim, horrível. Você está sentada, olhando para alguma coisa que você precisa de realizar e você não consegue, de tanta dor que você sente. Ela procurou atendimento médico. De início, o doutor achou que era dengue, mas pelos sintomas prolongados, a suspeita passou a ser de chikungunya. Dureza, viu? E para piorar, ela começou a ficar esquecida. Sim, a doença começou a causar confusão mental e esquecimento. Do nada, dava aquele branco, sabe? Dá um pouco de esquecimento da gente. Às vezes a gente olha para a pessoa assim, sabe quem é, mas esquece o nome. Tipo isso. Entendeu? A gente fica meio assim, porque eu conheço todo mundo. Acho que quase todo mundo da ilha, eu acho que eu conheço. Mas aí fica aquele negócio assim, meu Deus, quem é?
Os médicos ainda não bateram o martelo. Nos próximos dias, Dona Gracinha vai fazer outros exames, mas é bem provável que seja chikungunya. Porém, independentemente do resultado, as arboviroses podem causar confusão mental. Só para a gente saber, arboviroses são doenças virais que são transmitidas por insetos, como mosquito, por exemplo. Qualquer arbovirose pode ter manifestação neurológica relacionada à infecção, né? Essa manifestação ela pode ser tanto periférica, que a gente diz, onde ela pega os nervos, né, ou as raízes dos nervos, ou também pode ter manifestação central, onde ela pega o sistema nervoso central, o cérebro, o tronco e a medula, podendo gerar ali inflamação e dano consequente a isso. Os sintomas de confusão mental podem assustar um pouquinho, mas fique atento aos primeiros sinais, viu? Porque às vezes a arbovirose pode atingir o sistema nervoso central, causando confusão na memória e no raciocínio. Em alguns casos, as doenças podem se somar também. Por exemplo, um paciente que já teve infecção urinária e que teve dengue ou chikungunya também, pode desenvolver confusão mental como consequência das duas doenças. Existe uma parcela da população mais suscetível a ter confusão mental relacionada à dengue, que é a parcela de idosos, a parcela que a gente diz com a menor reserva cognitiva, que são pacientes onde, por vezes, já tiveram AVC, usam muitas medicações, já têm uma idade mais avançada, por vezes esse paciente já teve confusão mental relacionada a outras doenças, né? Ou seja, a confusão mental não é exclusiva da dengue, né? Ela pode acontecer por outras doenças. O idoso que tem uma infecção urinária, por vezes, pode ter uma confusão mental. E isso a gente chama de delírio. Somente neste ano, o Espírito Santo registrou mais de 17 mil casos de arbovirose. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são quase 11 mil casos de febre oropouche, mais de 500 casos de chikungunya e cerca de 6 mil casos de dengue. Isso fora os que estão sendo analisados em laboratório e que ainda não foram confirmados. Para isso, o trabalho no Laboratório Central do Espírito Santo é intenso. Aqui é analisada amostra por amostra. No ano de 2025, já foram analisadas pelo LACEN, na biologia molecular, tem que deixar bem claro isso, mais de 16 mil amostras com casos suspeitos de arbovirose. Destes, mais de 5.200 casos foram confirmados como oropouche, seguidos por chikungunya, em torno de 368 casos, depois de dengue. Lembrando que isso é apenas uma fatia de todas as amostras testadas pelo LACEN, porque ainda nós temos também os métodos sorológicos, que são realizados aqui por nós. Mas aí, no caso, só contemplariam dengue e chikungunya. Por isso é importante fazer uma coisa antiga, mas que sempre vai funcionar, que é cuidar da sua casa, cuidar do seu quintal e se prevenir. Né, Dona Gracinha? Se todo mundo soubesse como é difícil, todo mundo ia tentar, pelo menos, se cuidar da melhor forma possível. Eu tentei me cuidar para não pegar, mas eu também peguei. Mas tem que se cuidar. É isso aí. E mudando de assunto, você tem dívida? Quem não, né? É muito difícil hoje em dia quem não tenha dívidas. Pode ser aquela pequena ou aquela grande que acaba virando uma bola de neve. Vamos ver os detalhes na reportagem de Matheus Souza. Atire a primeira pedra quem não tem dívidas para pagar. Não é mole não, viu? Mas e aí? O que é prioridade? O que não pode atrasar de jeito nenhum? A água, luz, né? E as despesas de casa, né? De comida, essas coisas. O temor de muitos é a tal da inadimplência. Não conseguir quitar todas as despesas e se enrolar ainda mais. O que não falta é quem perca o sono com isso. É uma sensação horrível, principalmente a gente que deve. Eu estou passando por essa provação porque eu me acidentei, né? E estou encostada pelo INSS, então eu estou sem receber, né? Então, assim, aí você recebe, um pouco que você recebe, você fica, o que você vai fazer? Você precisa comer, se você tem uma enfermidade, você precisa se cuidar, né? Se você mora de aluguel, né, você precisa pagar. Um cenário muito comum na vida de muitos consumidores é aquele mês em que você se vê cercado de contas para pagar e percebe que, infelizmente, não vai ter como. Naquele mês, uma vai ter que ficar para trás. Não é fácil, né? Mas e aí? Por onde começar a se organizar?
quais dívidas possuem maiores riscos e quais contas possuem juros que podem levar ela a dobrar de tamanho. Então é importante você primeiro focar naquelas dívidas que são necessárias para você e para a sua manutenção diária da sua família. E aí é elas que você tem que resolver primeiro. As demais que não vão te trazer nenhum prejuízo diário imediato, aí você coloca elas em segundo plano para você começar a quitar e trabalhar nessas dívidas depois. Depois de garantir o básico, é hora de encarar os vilões do orçamento, os juros. Algumas contas podem transformar uma compra simples numa dívida gigante. Então, normalmente, cartão de crédito, cheque especial de banco, são dívidas que têm juros maiores. Mas é mais fácil você fazer uma negociação mais viável com esse tipo de conta do que as contas mais emergenciais. Então, assim, o que a gente costuma dizer é você para, né, entende o seu cenário primeiro, faz aquele cálculo para saber o que você recebe todo mês e aí o quanto que você pode encaixar ali dentro de uma dívida para você ir quitando ela aos poucos. E quanto aos feirões de renegociação, será que vale a pena mesmo? O que a gente precisa ficar de olho antes de fechar um acordo? Na maioria das vezes eles dão o desconto de 100% dos juros que foram cobrados ao longo do período que você não estava quitando e também eles dão desconto no valor principal. Às vezes a sua dívida era R$1.000, mas com R$800 você quita a sua dívida sem juros e sem nada. No fim, não custa lembrar. Atenção ao desespero. A dívida não precisa ser uma sentença. Uma cabeça calma toma melhores decisões. Rapaz, dívida hoje, isso aí virou tipo uma epidemia na vida do ser humano, né? Então, quem é esse que não tem uma dívida para pagar hoje? Tipo assim, se você colocar na mente o que você tem para pagar sob dívida, você não dorme, você não come, você não trabalha. Pagar o que dá para pagar em dia, entendeu? Trabalhar para ser honestamente, entendeu? Um camarada cidadão de bem. Março, mês das mulheres, e em Cariacica vai ter ação para a mulherada o mês inteiro. Eu estive lá e entrei na dança. Vamos ver. No ritmo da autoestima. Faz o mão na cintura, mão na cabeça, faz o ao ar livre e com o visual inspirador da orla de Cariacica, essa turminha aí dançou para celebrar março, mês da mulher. O importante é saber que Cariacica está buscando cada vez coisa melhor para nós e nós prestigiar uma festa dessa. Mostrar que a gente pode mais e se exercitar nunca é demais, né? Foi a minha primeira vez, moro aqui pertinho, dá pra vir a pé. E olha, uma experiência, assim, inexplicável. Muito bom mesmo. E muitas estavam fazendo atividade no calçadão e pararam para as aulas de dança. Março é o mês das mulheres e aqui na Orla de Cariacica tem programação todo domingo, de 7h30 da manhã até as 9 da manhã. E além desse aulão de dança, as mulheres também têm uma campanha para serem conscientizadas dos direitos das mulheres. Trazer informação, trazer para as mulheres que elas têm direitos, que esse mês é um marco de conquistas e também tratar sobre a violência, sobre o enfrentamento da violência contra o assédio sexual. Então, o mês vai ser especialmente para tratar todas as questões voltadas para mulheres. O encontro é organizado pela Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Cariacica, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura da cidade. Jaciane, gerente do Direito da Mulher, reforça ainda a importância em proporcionar o lazer e informações às mulheres. Trazer esse conhecimento, trazer essa informação de que é possível a gente viver uma vida tranquila, sem assédio, sem violência, basta o empenho de toda a população. E com muita energia no palco, o instrutor Rodrigo incentiva a mulherada. Como eu falo para todo mundo, né? As mulheres não temos o dia delas, né? Mas o dia delas é todos os dias. A gente tem que sempre lembrar disso. Que as mulheres, sem elas, a gente não existiria. Então, essa é uma das qualidades que elas têm de trazer alegria, diversão. Às vezes, quando a gente está naquele momento de angústia, elas vêm, abraçam a gente. Então, é simplesmente agradecer. E a dança une várias gerações. A pequena Ayla, de 7 anos, foi curtir esse momento com a mãe e a avó. Bem interessante, é legal, a gente se diverte, é saúde, é interessante.
vontade de participar. Movimentação, atividade que a gente faz ao longo dos anos, a força da mulher, isso é muito importante pra gente, a gente está sempre presente aí. E essa energia foi contagiante. Eu acabei entrando na dança. E que a arte possa nos representar de forma positiva o ano todo. Ah, muito bom, né? Dançar, entrar nesse clima e reforçando, essa ação acontece até o final de março, aos domingos, de 7h30 da manhã até as 9 horas da manhã. E é muito bom, né? Março, mês das mulheres, vamos cuidar, mulherada, da nossa saúde, da saúde mental, da nossa estética, não é isso? Autoestima, bem-estar. E eu te espero no próximo sábado, tá? Porque o Minuto TN especial deste sábado fica por aqui. Um beijo e até a próxima.